E aí, otaku de plantão? Aqui é o canal Opinião Otaku e hoje eu venho opinar sobre os meus personagens favoritos dos animes. Eu montei uma lista com personagens que eu acho os mais legais de vários animes, claro, diferentes. Então eu vou trazê-los aqui e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários seus personagens favoritos dos animes, colocando o nome do personagem e o anime em questão. E talvez, se quiserem e tiverem tempo para isso, comentarem o porquê vocês gostam deles. Vamos lá? Antes de começar, gostaria de avisar que esse vídeo vai conter spoilers sobre o anime em questão, já que for falar de alguns personagens. Então, fiquem atentos sobre isso. Se quiserem continuar, podem continuar. Se quiserem parar, assistir o anime e depois voltar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Outro personagem muito legal é o Fujiwara no Sai, de Hikaru no Go. É outro jogo de tabuleiro, também difícil de tentar entender. É um jogo de dominação de campo ali, de peças brancas e pretas. Mas eu acho o anime bem interessante, não por conta do jogo em si, apesar de focar bastante no jogo. Mas eu gosto muito do personagem, do Sai, no caso. Ele é muito conhecido lá como Sai. Ele é muito legal. Ele é um espírito que acaba entrando no corpo do protagonista, que é apenas uma criança. E ele tem milhares de anos jogando esse jogo, então por isso ele é um gênio muito forte, muito sinistro, muito foda. Então ele consegue ganhar praticamente de qualquer pessoa, não só do Japão como do mundo. Acredito que ele seja o cara mais forte nesse jogo. Consegue estratégias incríveis, faz partidas parecerem fáceis contra oponentes super difíceis. Então ele é muito sinistro. Então o garoto acaba entrando nesse mundo do jogo, apesar de nem saber direito como funciona, mas ele vai ouvindo o que ele vai falando e vai jogando, de modo meio que infantil, que ele não sabe nem pegar as peças inicialmente, depois ele vai se aprimorando, aí conta toda a história depois, o garoto vai se empenhar pro jogo, no caso, e vai querer jogar por conta própria e deixar um pouco do Sai de lado, e o Sai vai ficar com ciúme porque ele quer jogar, ele quer dominar a tal chamada jogada de Deus, que ninguém nunca dominou e ele está em busca disso, por isso que ele sempre volta. Ele já tinha incorporado o corpo de um outro jogador no passado também, e esse jogador acabou morrendo e ele voltou a ser um espírito e agora ele incorpora o Hikaru, no caso, que é o protagonista. Então vai contando a história dos dois, é bem interessante, ele é muito hilário, muito engraçado também em alguns momentos, muito brincalhão, sério em outros, mas ele é muito sinistro também. Então eu gosto muito do personagem como um todo. Quando ele desaparece e vai embora, é muito triste. É uma das cenas mais tristes que tem. Ele sumindo. É muito complicado. Eu me emocionei bastante na cena, já que eu gostava muito do personagem. E eu até achei que ele fosse voltar no futuro, mas isso não aconteceu. Acabou ficando só o protagonista mesmo. Mas claro, isso acontece bem mais pro final. Então deu para acompanhar bastante da história dele. Então foi muito interessante de acompanhá-lo. Outro personagem muito interessante é de Ichiro Miyata, do anime Hajime no Ippo. O Hajime no Ippo tem vários personagens muito incríveis, muito legais. Eu gosto do Miyata, muitos não gostam dele. Ele seria aquele antagonista, ou rival do principal, no caso. Mas há outros rivais com muito mais relevância, podemos dizer assim, pois enfrentam adversários mais fortes do que o Miyata. O Miyata, ele acaba ficando preso a essa rivalidade com o Ippo e acaba não avançando muito, não enfrentando novos desafios. Ele só quer enfrentar o Ippo num duelo profissional. Isso acaba nunca acontecendo, até hoje nunca aconteceu deles se enfrentarem. Eles só se enfrentaram em treinamento e ficou 1 a 1, cada um venceu um duelo, e no profissional mesmo acabou não acontecendo, já que a luta que eles tinham marcada acabou sendo cancelada por ele próprio, Miyata, já que ele acabou encontrando um adversário que chamou mais a atenção dele do que o próprio Ippo. Isso foi até surpreendente, já que ele ficava bem preso a essa promessa que eles tinham feito de um enfrentar o outro no profissional, e quando ele quebra essa promessa, meio que fica sem rumo, e depois o Ippo acaba se aposentando da luta de boxe, e ele também não sabe mais para onde ir, as lutas dele ficam medíocres, mas eu acho muito legal, a habilidade dele é de contra-ataque, então ele é um lutador mais rápido, daquele auto boxe, de ficar fugindo, esquivando, muito rápido, ele é super veloz, e também tem um contragolpe impressionante, seu golpe quando encaixa é praticamente fatal. Outro personagem bem interessante é o Riei, do anime Yu Yu Hakusho. Ele também aparece como vilão inicialmente. Aquele personagem badass também, todo negro, com um terceiro olho bem estranho na testa. E muito estranho. Mas aí ele enfrenta o principal, é derrotado e depois ele volta como um ajudante do principal.
Então depois ele entra no torneio, aí ele adquire as chamas negras mortais na mão dele, que é muito interessante, gosto muito desse poder. Todos os poderes que ele desenvolve, que ele se aprimora, ele sempre está se aprimorando, sempre ficando mais forte. Ele busca pela irmã dele, que posteriormente ele vai encontrá-la também, mas ele nunca diz a ela que ele é irmão dela. Isso é interessante também descobrir. Ele tem uma história também, um passado muito triste, muito sinistro, onde a mãe dele teve que jogar ele num precipício, já que ele nasceu como sendo um demônio do fogo dentro do país do gelo. Então ele foi sacrificado, mas acabou sobrevivendo e viveu junto com mercenários lá e cresceu cheio de ódio contra o seu próprio povo, mas a sua vingança foi se esvaindo e no final ele se torna uma pessoa na teoria do bem. Ele não é maligno, mas nunca é somente bonzinho. Ele, dentre todos os personagens principais ali, ele é o mais sinistro e o mais perigoso de todos. Outro personagem também que me chama muita atenção é o Laxus, do Fairy Tail, do anime Fairy Tail. Ele é muito legal também, é o neto do líder da guilda. Ele tem o poder do trovão, que é muito incrível, ele é muito forte, é o mago rank S, sempre quando ele aparece inicialmente, sempre com aquele ar de superioridade, menosprezando todos os outros, não ligando muito para a força de ninguém. Ele também se torna um vilão num arco do Fairy Tail, onde tem que enfrentar ele, o protagonista e outros também personagens, e é muito interessante todas as lutas, todas as vezes que ele aparece, as lutas dele são muito interessantes. Ele tem esse ar arrogante, mas no fundo ele é bem legal, ele é uma pessoa também sensível, é uma pessoa que quer o bem, no caso da guilda dele, mas eu acho ele bem legal, o seu design também é muito incrível, muito maneiro, seus poderes. Então, com certeza, de personalidade, de design e tudo, o Laxus está entre os personagens favoritos também dos animes. Outro personagem muito interessante também, que eu considero, é o Mitsui Hisashi, do anime Slam Dunk. É o anime de basquete, o Mitsui ele não entra no início, o time lá não é tão forte do protagonista, o protagonista também é bem ruim, mas está se fortalecendo, entrou um cara que é muito bom para o time, e o Mitsui ele era um ex-jogador, no caso do time, mas por conta de uma lesão que ele teve no joelho, ele não pôde continuar jogando, aí depois disso ele acabou tendo um trauma e abandonou as quadras e acabou virando um líder de uma gangue, e só causa problemas e acaba entrando em briga, confusão. E o reencontro dele com a equipe de basquete é porque ele vai lá tirar satisfação com um jogador de basquete que ele teve problemas anteriormente. Então ele acaba invadindo a quadra lá, tentando fazer o time ser extinto, já que se houver briga lá, o time pode ser excluído de todas as competições. Então ele tenta fazer isso pelo ódio que ele tem pelo basquete, mas no final tudo que ele quer é voltar a jogar. Ele reencontra o treinador, que ele admira muito, que é o treinador da equipe. Então ele pede para voltar a jogar, ele volta e mostra todas as habilidades, mostra quem ele era, pois ele era um excelente jogador, um dos melhores. No caso, ele era o melhor na época do ginásio. Então no ensino médio ele tenta retornar a esse bom momento e ele ajuda bastante a equipe durante os torneios. Então eu gosto muito dele, da personalidade dele, do jeito de ser dele. Outro personagem de anime de esporte que eu gosto é o Genzo Wakabayashi. Aqui no Brasil ficou como Benji Wakabayashi, do anime Capitão Tsubasa. Acho muito legal, aqui no Brasil ficou conhecido como Super Campeões, o anime, que é um anime de futebol. O Genzo é o primeiro antagonista também da série, no caso, protagonista, que aqui no Brasil se chama Oliver Tsubasa, e no Japão é Tsubasa Ozora. Ele é um goleiro, ele rivaliza com a escola onde o protagonista acaba entrando, então a escola dele é muito superior, é o tal campeão lá invicto, que nunca toma gol. Aí o protagonista vai enfrentar ele com a sua escola para uma luta lá pelo campo de treinamento, no caso. Aí acaba chamando a atenção do Genzo. O Genzo depois acaba enfrentando ele no torneio, no final do torneio. Os dois times acabam na final e se enfrentam e acaba até empatado. E o Oliver faz gol nele, então ele fica bastante irritado com isso. Mas posteriormente ele se une, as equipes no caso se unem e formam um único time para entrar no campeonato nacional. Aí sim ele fica do lado do protagonista, mas sempre mostrando sua força e seu jeito de agarrar, sua personalidade também é muito incrível. Eu gosto muito desse personagem. Outro personagem é o personagem Rei, do anime Hokuto no Ken. O Rei é um usuário de Nanto, que é uma técnica arte marcial lá, que fatia as pessoas. No caso, o protagonista usa também uma técnica chamada Hokuto no Shiken, que é de golpes onde explode as pessoas. São as duas técnicas mais fortes desse mundo, no caso. E Nanto tem outros usuários
desse poder, no caso. Acho que são 6, se eu não me engano. O Hokuto tem até outros usuários, mas o principal, ele é o herdeiro mesmo de fato, no caso, da técnica. Mas tem outros, sim, usuários também da técnica. O rei, ele aparece, tipo, também como antagonista da série. Aparece, pois ele busca sua irmã, que foi sequestrada pelo homem que tem 7 cicatrizes no peito. E o protagonista tem 7 cicatrizes no peito, então a gente espera que vai ter um enfrentamento entre os dois. O protagonista está num vilarejo lá, onde é um lugar até seguro, dentro desse mundo que é muito caótico, onde há muitas gangues, muitas pessoas malignas nesse mundo. Então, há poucas cidades ou vilarejos onde há paz. Então, esse lugar é um dos poucos que tem, mas eles estão sendo atacados, esse vilarejo, por um bando. Então, esse bando acaba atacando o rei que está chegando nesse vilarejo. Ele acaba com esse bando, mas esse bando acaba contratando ele para ele se livrar da pessoa que estava lá, no caso principal lá do vilarejo, para eles conseguirem tomar o vilarejo para ele. Então você pensa que ele vai entrar lá e vai causar problema, mas acaba que ele acaba se apaixonando meio que pela líder lá do vilarejo, e depois ele vê o principal lutar e vê que ele é muito forte, então ele desiste e acaba ficando do lado do principal e lutando ao seu lado por bastante tempo. Depois ele descobre que o principal tem as 7 cicatrizes, mas não acredita que tenha sido ele que sequestrou a sua irmã. Posteriormente ele encontra a sua irmã também. E no futuro também, um pouco mais à frente, ele acaba sendo morto pelo irmão do principal, no caso lá, que é o vilão da primeira temporada da história. Sua morte é bem triste, bem sofrida também. Eu senti bastante, sabia que ele não ia voltar mais. E ele é bem legal, bem carismático. Toda a história dele, o jeito de ser dele. Seus poderes também eram incríveis. Seu jeito de lutar era muito maneiro. Mas, infelizmente, ele vem a falecer. Mas a sua resistência, mesmo depois que ele toma um golpe lá do cara que matou ele, que é o Hao, mesmo assim, não é um golpe fatal. Ele iria durar ainda mais 3 dias de sofrimento, e ele vai durando, vai aguentando. Aí depois ele ganha mais tempo de vida ainda que um outro cara lá dá a ele, para ele conseguir um objetivo que ele tinha em mente lá, de trazer essa líder, no caso a mulher que ele gosta, a ser mais feminina, no caso a ser mais mulher mesmo, que ela abandonou esse lado dela e se tornou uma guerreira por conta do seu passado. Mas o rei é muito incrível, tem que acompanhar a história dele, é muito legal de se acompanhar, muito bom mesmo. E agora sim, que é o último, no caso, que é o Gyu Tomioka, do anime Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Eu achei ele muito legal, ele encontra o protagonista logo no episódio 1, onde ele tenta matar a irmã do protagonista, que virou um demônio, mas ele vai lá e vê que ela protege ele, e até orienta ele ao seu treinador, no caso, aí o Tanjiro vai e treinar lá com o seu treinador, mas eu gosto muito da personalidade dele. Depois ele aparece, salva o Tanjiro lá na luta contra o Rui. Eu acho ele bem engraçado também, o jeito sério dele ser, mas ele é muito habilidoso também, seu jeito de lutar, sua velocidade, seu poder, acho bem incrível. É um dos personagens que eu mais gosto também de todos os animes. O que vocês acharam dessa minha lista? Deixem aí nos comentários seus personagens favoritos, suas histórias e tudo mais, e o anime que eles pertencem também. Eu vou ficar no aguardo. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!